Quem está entrando aqui pela primeira vez e não conhece a Escola F, nós somos um espaço dedicado à educação para famílias empresárias. O nosso site, agora, no momento, escolaf.com.br, está com 3 cursos abertos, né? O Bases F, que é um curso sobre famílias empresárias, totalmente online. Você faz no seu próprio tempo. Esse curso está aberto a qualquer tempo para vocês darem uma olhada e se interessar. É um curso bastante completo, que tem todos os fundamentos da empresa familiar, e esse curso já está disponível no nosso site. 2 cursos por turma, que a gente está abrindo agora em setembro, que vale a pena destacar, o nosso Conselheiro F. O Conselheiro F é um curso de formação para conselho de família. É um curso que a gente já realizou, eu acho que essa é a quinta turma desse curso, né? É um curso que traz uma discussão super rica e uma experiência sobre conselho de família. Então, a gente obviamente faz um embasamento teórico e traz referências teóricas e conceituais sobre governança familiar e a própria existência do Conselho de Família, mas especialmente a gente cria uma oportunidade de praticar, de experimentar o que é um Conselho de Família. Então, um Conselho de Família, normalmente, a gente percebe que as pessoas têm uma certa dificuldade na implementação dos conselhos de família, uma certa dificuldade de entender a sua essência, como é que ele tem o seu valor percebido na família e na empresa. Então, esse é um desafio comum que a gente percebe nas empresas familiares que estão querendo estruturar a sua governança. Então, a gente vem tendo muito sucesso na realização desse programa específico, o Conselheiro F. Estaremos à frente desse programa Mariana Moura, né? Elane Cabral, minha sócia, e Helena Brenan, que é hoje presidente do Conselho de Família do Grupo Cornélio Brenan, e também vai estar como facilitadora nesse programa. Então, Mariana, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Porque como é um curso, assim como aqui no Diálogos, né? Onde a gente troca muita experiência, onde a gente tenta construir um sentido, né? de conhecimento a partir do que cada um traz, a gente tem no grupo de facilitadores Mariana e Helena, que são presidentes do Conselho de Família, que tem também a sua própria, né, experiência compartilhada. Então, acho que isso é um diferencial importante, né? Assim, a gente tenta realmente construir, nas turmas anteriores, as pessoas saíam se sentindo parte daquele conselho de família que funcionou durante o curso. Então, é uma experiência muito, muito legal, muito viva e assim, de muito aprendizado. A gente gosta muito de fazer esse curso. Perfeito. E ele tanto é um curso que é muito interessante para quem está na fase de instalação ou pensando em instalar um conselho de família, como alguém que esteja vivenciando um conselho de família que precisa mudar, que precisa se ajustar, que de repente não está funcionando de forma adequada e precisa pensar em algumas mudanças. Então, é um curso que parte de uma visão. Como é que eu avalio os nossos desafios, ou seja, como é que a gente, como família, entende quais são os nossos desafios, a gente ajuda na elaboração de como é que eu penso esse diagnóstico, né? A gente ajuda na condução e na forma de construir esse diagnóstico, partindo para um segundo momento, que é o que é que eu posso fazer? Agora que eu entendo um pouco mais quais são os meus desafios, o que é que nós, como grupo, podemos fazer? Que frentes, como vamos nos organizar? Então, passa essa etapa de planejamento, uma etapa de colocar a mão na massa, de fácil experimentar, fazer os ajustes necessários. Então, é uma experiência muito, muito rica e muito prática de conselho de família. Então, não deixe de dar uma olhada nesse nosso programa. Conselheiro F, para quem chegou um pouquinho depois, e está disponível no nosso site. A gente também está com outro programa aberto, que chama Facilitadores F. Esse é um programa, acho que bem inovador, eu diria, nessa área, assim, nesse
nicho de empresas familiares. É raro a gente ver um curso dedicado à facilitação de grupos, que a gente chama de liderança facilitadora, e, ao mesmo tempo, é algo tão necessário quando a gente fala de empresas familiares, né? As famílias são grupos, né? Grupos em uma intensidade até, vamos dizer, significativa em termos de emoções, de vínculos, e essa habilidade de facilitação é tão pouco trabalhada, né? A gente trabalha governança, trabalha estruturas, mas poucas vezes eu vejo grupos sendo treinados para atuar como grupo, para atuar como times de alta performance, ou seja, para atuar como grupos que funcionam, né? Grupos que conseguem trabalhar juntos, que conseguem chegar ter boas conversas, que são capazes de ouvir uns aos outros, que são capazes de construir boas soluções. Então, a gente trabalha essa habilidade de facilitação, trabalhando como é que eu posso perceber, né, aquelas dinâmicas que estão acontecendo no grupo que não são ditas, né, que são menos óbvias, que a gente consegue captar, mas não entende muito bem o que está acontecendo. Então, muitas vezes a gente tem uma decisão ali que parece super racional e óbvia, mas o grupo não consegue. Tem um bloqueio daqui, o outro bloqueio dali, o outro todo mundo enxerga como culpado, como ovelha negra, e o grupo começa a trabalhar de forma disfuncional. Não sei se isso acontece, se vocês já viram grupos funcionando dessa forma, mas a gente entende que isso é uma realidade, e esse curso de facilitação ajuda não só a entender poder entender melhor o que está se passando, mas também atuar de forma mais contributiva nesses grupos para ajudar esses times, essas equipes a funcionarem de uma forma mais produtiva. Elane, quer complementar com alguma Quero outra só coisa? dizer assim que é isso. A gente tenta ver, a gente tenta pensar um pouco sobre o funcionamento do grupo e quais são as técnicas para isso. Mas é um programa muito reflexivo, que você se conhece muito para poder você atuar dentro do seu estilo. E gostaria de destacar que a gente conta nesse curso com a participação especial do nosso querido Hector, que vai falar aqui hoje, mais no final. Ele faz uma participação exatamente aprofundando essa reflexão de como se preparar do ponto de vista mais das relações humanas para a facilitação de grupo. Então, as técnicas, elas são muito importantes, mas você entender o que está em jogo ali é fundamental. Então, a gente também é outro programa que a gente se anima muito em poder oferecer, e quem tiver interesse, ficou com a pulga atrás da orelha sobre esses 2 programas, a gente está à disposição para conversar com vocês sem compromisso. Quero entender melhor, quero entender como funciona, quero ver se isso atende minha expectativa. Entre em contato com a gente, tem o WhatsApp da escola, a gente, né, faz um contato, uma conversa, e vai esclarecendo, e a gente vai formando uma turma bem bacana para ser bem aproveitada. Exato. Mas vamos embora. Eu sugeriria colocar no chat o WhatsApp de vocês, com uma sugestão. Eu sei que está no site, etc., mas talvez já fique fácil também, né, para as pessoas já registrarem. Tá ótimo. Pedro, por favor, tu coloca o site. Eu já coloquei o site e o WhatsApp. Pedro, pode colocar, por favor. Então, gente, então, resumindo, estamos com 3 cursos abertos aí no nosso site, por meio do nosso site. Então, o Bases F, que é um curso que você pode fazer no seu próprio tempo, ou seja, não é um curso de turma, é um curso básico sobre empresas familiares, mas ao mesmo tempo também com um bom grau de profundidade e de experiência prática. E temos os 2 cursos por turma, né? Ou seja, os cursos que acontecem virtualmente, mas ao vivo, e esses cursos estão abertos. O Conselheiro F, que é um programa voltado para a formação de conselheiros de família e de formação de conselho de família, abrindo dia 10 de setembro, e o curso de facilitadores, né, liderança facilitadora em grupos, no dia 22 de setembro, abrindo no dia 22 de setembro. Não deixe de dar uma olhada lá. Então, vamos dar as boas-vindas, né? Obrigada aqui a todos pela presença, é um prazer ver vocês novamente aqui. Bem-vindos os que estão aqui pela primeira vez.
Gostaria de agradecer a presença de Terezinha Marcelino, nossa convidada de hoje, que vai trazer um pouco da sua experiência e da sua história para compartilhar com a gente, e Hector Lizondo, que traz aí uma reflexão sobre o tema, sem dúvida vai deixar a gente aqui se perguntando e pensando sobre esse tema de poder e autoridade. Muito obrigada, Hector e Terezinha. Então, acho que o que é que a gente está programado para fazer hoje, né, na manhã de hoje? Primeiro, a gente vai passar esse trecho, né? Eu não sei quem daqui teve a oportunidade de assistir a live com Christian Dunker, que a Escola F promoveu no mês de julho, mas quem não teve a oportunidade de assistir, vale a pena assistir ela completa no nosso canal do YouTube, ou do YouTube, como o próprio Christian Dunker gosta de falar. Então, a gente vai passar um trecho dessa live, um trecho que a gente considera que foi muito interessante, e vamos passar para as discussões em pequenos grupos. Então, a gente passa o trecho da live e discute por alguns minutos, que a gente vai dizer exatamente quanto tempo, assim que a gente entrar nos grupos. Discutimos nos pequenos grupos, e voltamos para a nossa plenária e seguimos com os comentários dos convidados, Terezinha e Hector. Então, é isso para o dia de hoje, né? Quer dizer, desculpa, antes dos comentários, a gente volta para uma plenária, para a plenária, para uma discussão coletiva entre nós, e encerramos com os comentários dos convidados. Então, é isso. Acho que a gente já pode passar o trecho da live, né, isso, Alane? Isso, Pedro. Aquele que diz eu tenho poder é aquele que entende a lei como sendo uma expressão da sua vontade. E não como expressão da vontade, por exemplo, daquela família, ou como expressão da vontade daquela empresa, ou como expressão da vontade daquele grupo no qual a gente está envolvido. Isso é profundamente irritante. Por quê? Porque a gente pode perguntar assim, alguém pode governar pelo poder, e aí custa caro, aí você tem que controlar, aí você tem que fazer exibições periódicas para dizer quem manda, aí você tem, na filosofia política clássica, você tem que ter um exército, que são o quê? Os meios da força. Traduzindo para o nosso universo, você tem que usar o dinheiro como um instrumento de poder. Então, te dou, não te dou, abro a torneira, fecho a torneira, abro a carteira, fecho a carteira. Isso são formas de o quê? De pessoalizar o poder. Quer dizer, assim, o poder ele é meu e eu posso dar para você. Isso pode ser um ato de amor, mas lembre-se, ele pertence a mim. Muitas empresas que conseguiram se estabelecer, que conseguiram crescer muito, elas começam a se degradar a partir desse ponto. Porque, no fundo, né, vamos ler Maquiavel, no fundo é muito mais barato, é muito mais interessante, é muito mais duradouro, se você, em vez de governar pelo poder, né, custa caro ter um exército, você governa pela autoridade. Mas não é a mesma coisa? Infelizmente não é. Olhem em volta e a gente vai ver, tragicamente, assim, com vergonha alheia, pessoas que têm muito poder, mas pouca autoridade. A gente tem medo dessa pessoa. A gente obedece o que ela faz, mas a gente não interioriza a lei que rege a ação dessa pessoa. A gente não reconhece essa pessoa como alguém lúcido, racional, como alguém que, enfim, você queria ser como essa pessoa. Não, essa pessoa, ela está apaixonada pela sua caneta. Ela não tem autoridade. Mas o que é autoridade? Autoridade vem de uma palavra em latim que remete à autoria. Ou seja, a autoridade tem que ver com fazer algo novo. Por exemplo, autor de um livro, né? Autor de uma invenção científica, né? Autor de uma obra, pode ser uma obra de indústria, uma obra de empresa. Tá?
Bom, como que a gente adquire autoridade? Né? Como que alguém, por exemplo, né, já tive aula com professores que o sujeito entrava na classe, ele não fazia nada, mas o silêncio era absoluto. Os alunos pareciam estar em oração gregoriana, né? E o sujeito falava e dava lá a sua aula, e a mesma coisa em reuniões de departamento, em reuniões de empresa. Como as pessoas adquirem essa propriedade mágica de ter a sua palavra respeitada? Não a caneta, a palavra, né? Ou seja, o que você diz, a sua opinião, a sua leitura de mundo. Primeira regra, e ela é meio óbvia, né? É a seguinte: a gente adquire autoridade renunciando a exercer o poder. Ou seja, poder e autoridade são quase opostos. Sei que algumas pessoas já chegaram aí um pouco no meio da live, mas ela está disponível também no nosso canal do YouTube para vocês assistirem novamente, se for o caso. Mas e aí, né? Por que vocês acham que poder e autoridade são quase opostos, né? Vocês concordam com essa visão? E como é que isso se expressa no exercício da liderança, né, nas empresas familiares? Esse é o tema da nossa discussão nos pequenos grupos. Aí, nos pequenos grupos, a gente vai, como a gente tem adotado, a gente vai ter os facilitadores, né, da escola. Então, a gente vai ter um grupo facilitado por Antônio Jorge, outro por Boris, outro por Mariana, por Marcos, outro por Gabriela, outro por Hector, nosso convidado de hoje, outro por Valéria Lizondo e outro por Terezinha também, que é nossa convidada de hoje. Aí eu vou distribuir agora vocês nos grupos e a gente vai ter 15 minutos, são 8h50, às 9h05 a gente vai estar voltando e eu vou anunciando. E eu vou aparecer, pode ser que eu apareça em cada grupo silenciosamente só para ver como estão andando as coisas, mas nem se importem com minha presença. Isso, é importante que vocês comecem se apresentando rapidamente, né? Bem rapidamente se apresentando que respeita a fala, que crie espaço para todo mundo falar e que, ao final, definam e escolham um porta-voz do grupo, que não seja o facilitador, tá certo? Então, acho que são essas as instruções para a gente começar o nosso bate-papo. Então, por que poder e autoridade, né, ali, obviamente, conectando com a fala do Christian Duncan, são quase opostos, e se você concorda com essa visão, e como é que isso se expressa no exercício da liderança nas empresas familiares? Vamos lá, vou dividir os grupos e vocês aceitem, por favor, o convite para ingressar. Eu acho ótimo, toda vez que volta, vocês voltam com um sorriso no rosto, como se estivesse assim... Poxa, já? Não dava para deixar mais um pouquinho? A gente estava lá numa conversa. Ou até no susto, né, Elane? Geralmente uma pessoa estava falando uma coisa e... Ô, Elane, o sorriso não é maior porque só foi 15. Se fosse 20, o riso era melhor. Pois é sempre um dilema isso, né? Porque tempo é uma unidade limitada. Então, a gente... Olha, nos nossos cursos tem muito tempo para conversar, viu? E muita interação. Não deixem de entrar lá. No nosso site, dá uma olhadinha. Mas vamos para as conversas, né, Lani? Vamos. Foram quantos grupos? Foram 8 grupos, e aí a gente pode organizar da seguinte forma: cada grupo ter aí o relator ter 3 minutos, até 3 minutos, para compartilhar um pouco as reflexões do grupo, tá certo? Para dar tempo de todos falarem e a gente ainda poder ouvir os nossos convidados hoje. Bom, e aí fiquem à vontade, quem quiser começar. Se não me engano, nosso grupo é o número 1 e o relator vai ser Rui, que se ofereceu para complementar, se necessário, com Wolfgang. Perfeito. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu fiquei responsável como relator aqui do meu grupo. De uma forma geral, o grupo concorda com a posição de Christian. A gente acha que, de fato, o poder ele existe intrinsecamente quando a gente, enfim, está em alguns papéis. Por exemplo, o papel de fundador, ele traz consigo um poder que ele é quase instantâneo.
mas que quando esse líder que funda a empresa, por exemplo, ele se ancora somente no poder, ele acaba exercendo um papel autoritário que ele é prejudicial tanto para as pessoas que estão em volta dele, no processo de construção também da empresa, quanto para a própria empresa, no final das contas, enquanto sistema. E aí, a nossa reflexão é de que deve-se, mesmo quando o poder ele é intrínseco àquela figura, essa figura deve buscar desenvolver a autoridade a partir das relações que estabelece na empresa, né, de como essas relações se dão e de como essa pessoa se coloca para estar sempre melhorando essas relações, e também através do conhecimento, da aquisição de conhecimento, da inovação, de como essa pessoa se coloca aí também num papel de crescimento junto com a empresa, como se as coisas não ficassem estagnadas ali naquela figura, naquela fotografia daquele momento, e houvesse esse entendimento de todos os que estão naquele contexto que está sendo avaliado, de que existe uma evolução em andamento e essa evolução vai ser contínua. Então, foi um pouco isso que a gente falou, e eu só queria terminar complementando com a ideia de que existe, sim, na visão do grupo, uma intersecção, talvez, entre poder e autoridade. Esse poder que é intrínseco e que é natural, e que existe mesmo, que a gente tem que reconhecê-lo, né? Eu acho que negá-lo não é uma boa coisa. E a autoridade, que essas duas coisas, existe sim um espaço em que essas duas coisas podem coexistir e podem gerar aí resultados consonantes. Eu acho que eu diria que foi isso que nós colocamos, com algumas outras nuances mais específicas. Se alguém do grupo quiser complementar. Tem ainda um tempinho, tem aí uns... Wolfgang, você quer falar alguma coisa? Pode ser, né? De forma breve para os próximos grupos, mas foi justamente esse o debate que a gente colocou no grupo, entre essa relação entre autoritário e poder e como lidar com essa relação no ambiente familiar. E aí algo que é de comum desse tipo de empreitada, é justamente os assuntos de um ambiente acabarem indo para o ambiente familiar e impactando esse ambiente, né? Então, e aí justamente nessa mudança de ambiente também tem que se ter atenção em como o dono da empresa, ou as pessoas que compõem a empresa, elas se portam, se elas se portam de forma que tem autoridade com o cargo que exercem, ou se elas se portam de acordo apenas com interessadas numa manutenção do poder que elas têm. Foi uma discussão nessa linha que fizemos. Ótimo, ótimo, muito bom. Muito bem. Quem mais quer... O próximo grupo, né? Isso. Beatriz, você quer complementar alguma coisa? Eu acho que a gente precisa passar para o próximo grupo. Grupo. Ah, já está no próximo grupo, perfeito. Sim, vamos passar para o próximo grupo. Posso falar pelo grupo 5? Pode, Marisa, Pode. fica à vontade. Eu prefiro ir logo na frente. Quer ficar para o final. Na realidade, eu não fui preparada para a decisão de última hora do apagar das luzes, como diz. Então, eu peço a meus pares aqui que fiquem atentos para complementar, por favor. Então, a discussão no grupo ficou nesta mesma linha de uma concordância com o que foi colocado por ele, Drucker, de que existe uma oposição entre poder e autoridade, entendendo que a autoridade é algo que requer um esforço de conquista, requer a humildade do líder nessa conquista, uma simplicidade e, deixa eu ver, e a não imposição de suas ideias e de suas vontades. Isso, algumas vezes, o líder termina usando do poder quando ele não consegue convencer todos ou acha que é importante para o resultado final. Mas o entendimento do grupo é que o bom líder ele trabalha muito na autoridade conquistada, na autoridade do exemplo e por aí vai. Colocou-se que na empresa familiar é muito difícil, às vezes, essa situação, porque o poder ele tem mais sustentabilidade do que numa empresa não familiar. Então, uma empresa grande que tem diretorias, o poder ali é transitório, digamos assim. Tem várias nuances que podem mantê-lo ou tirá-lo. Enquanto que na empresa familiar o poder tem mais sustentação e muitas vezes isso é mais difícil de você
de você manter a autoridade e não o poder, e quando ele usa muito o poder, de como se fazer oposição a isso e como se tratar isso. Bruno, me ajuda, Paulo. Eu acho que... Não, acho que você foi perfeita, Marisa. Acho que você trouxe a questão da credibilidade, né, da autoridade, né, que justamente é conquistada pelos exemplos, pela experiência, por tudo aquilo que conquista, né, e o poder não, né? E essa questão da empresa familiar, tudo é mais difícil, né? A Gabriela perguntou para nós a diferença, né? E na empresa familiar tudo é mais difícil, né? E de fato, né, numa empresa, enfim, profissional, né? Se você tem uma pessoa em cargo de liderança que exerce poder e autoridade, ela facilmente vai ser expelida daquilo porque não é sustentável, né? A gente percebe-se e nota que uma liderança de verdade sustenta com autoridade. Já numa empresa familiar, às vezes é mais difícil porque a pessoa acaba sendo dona também, né? Então, como que ela se adequa, né, para agir com autoridade, não com poder, que é a maior dificuldade na empresa familiar. Muito bom. Perfeito. Vamos para um próximo grupo? Pode ser o nosso, eu não sei que número que é. Oi. Posso entrar agora? Só um instante. Eu acho que ele Marçal, estava falando. Ok, então vou na Aí próxima. na próxima você entra. Ok. Bom, agora eu vou tentar falar o que não está sendo repetitivo em relação aos outros colegas, né? Mas nós também, desculpa, nós entendemos que é diferente os conceitos, né? E falamos muito na questão pessoa física e também na pessoa jurídica, porque uma pessoa jurídica é uma pessoa física. Então, nós acreditamos que em todos os ambientes, né, desde casa com os filhos até na empresa, com os colaboradores e pares, essa diversidade do conhecimento a cada dia está sendo mais exigida para que as decisões tenham uma consistência, né, e nas discussões, nas percepções, e faça com que isso se torne uma situação ganha-ganha. Na questão do corporativo, nós entendemos que, como sucessão é um processo, se cada dia for feito um pedaço, né, um tijolinho nesse processo, ela não tem tanta desarmonia no futuro e seja uma coisa natural, sem grandes problemas. O que mais que foi falado? A liderança. E eu acredito que isso, deixar aberto para o grupo me acrescentar se eu esqueci alguma coisa, por favor. O grupo, se quiser, tem um minutinho ainda. Vamos passar para o próximo, então. Maria Amélia. Bom dia, pessoal. Nosso grupo foi liderado por Antônio Jorge e estávamos eu, Alberto e Lucimara. E a gente teve Lucimara levantou uma coisa muito interessante, que ela não conseguia ver, assim, essa antagonia, essa oposição, e fez a gente refletir, o que foi bem legal. Existe uma linha muito tênue. A gente entende que poder é uma força, sim, ela vem herdada, ela vem adquirida, mas é uma força que pode trazer armadilhas, né? Porque o problema está na dosagem da utilização do poder. Então, e a autoridade, ela vem, a gente adquire, a gente desenvolve, a gente amadurece, é um processo, foi dito aqui já, né? Então, a gente entende que o poder mais autoridade é uma junção muito poderosa, porque você tem o poder e tem a autoridade, você consegue fazer muita coisa, você consegue fazer parcerias, né? Alianças, dentro de qualquer ambiente. Então, se você tem autoridade que digamos assim, ela é fundada na credibilidade, porque é pelo uso do bem e da verdade, né, de uma coisa construída, desenvolvida conjuntamente, coletivamente, de uma certa forma, né? Então, a gente entendeu que
Autoridade é oposição ao autoritarismo. Autoritarismo seria, assim, oposição cerrada, porque autoritarismo é a força, é você bater na mesa e tal. E isso atrapalha muito, e isso é muito vinculado ao poder. Quem tem poder, em geral, corre o risco, cai na armadilha de ser autoritário e não usar muito bem ele, o que levaria a uma autoridade, a um estado de autoridade. Então, foi mais ou menos isso que a gente entendeu. Aí o pessoal pode complementar. Só completando, Maria Amélia, a gente chegou até a conclusão que o uso adequado, com equilíbrio do poder com autoridade, cuja autoridade deve ser visto como liderança, é um uso saudável e produtivo. Exatamente. E possível. Bem possível e bem adequado. Seria, digamos, a dose certa do poder junto da autoridade é uma força extrema, talvez, assim. Porque a autoridade reconhece, inclusive, a fragilidade, esse estado de maturidade da autoridade, um professor chegar e dizer, olha, não consigo lhe responder isso agora. Essa humildade, esse reconhecimento, né, de que a gente pode mudar. Eu não tenho, não é o poder me leva a dizer, é isso e acabou-se. Quem manda quem obedece. Aquele ditado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E acabou, a palavra é minha, porque eu penso assim, sem considerar o pensamento coletivo, sem considerar o que as pessoas pensam e acham, porque eu sou dona, então o empregado é pior, não sabe, não pode me dizer nada, porque eu sei tudo, eu sei nada. Eu tenho um time de 1000 pessoas na minha equipe. Se eu achar que sou melhor do que todo mundo, que estou fechada, o que vem da equipe, a equipe é uma fonte de inspiração, é uma fonte de construção coletiva. Isso é muito bacana, isso, autoridade e poder junto, acho que... Perfeito. Eu acho que o nosso grupo tem uma visão parecida, né? Gabriel, quer compartilhar? Sim, a gente é o grupo 3, que participou eu, a Mariana, a Keila e o Pedro. A gente considerou que nós 4 vivemos no dia a dia essa diferença entre poder e autoridade, que existe uma diferença muito grande entre eles, que em alguns casos citados no grupo, o poder está com a família, só que nem todos da família possuem autoridade dentro da empresa. Então, que isso fica nítido a diferença entre os dois assuntos. E que, em alguns casos, até alguns funcionários possuem mais autoridade do que os donos, o que traz, de novo, a questão. A gente considerou muito que a autoridade está relacionada a respeito, então, as pessoas respeitarem os outros, a autoridade em si, e a gente considerou que, assim, que o poder é dado ou até tomado, enquanto que a autoridade é conquistada. E que é possível a gente ter os dois caminhando ao lado, a pessoa ter tanto poder quanto autoridade, como cada um ter ou só o poder ou só a autoridade. Então, é uma coisa... A gente não achou que é oposição, você pode ter os dois, eles caminham juntos. A gente considerou que a conquista da autoridade envolve muito uma questão de idade, de gênero, de geração, então isso influencia muito a questão da autoridade, tanto no dia a dia nosso, que aquele advogado, então, ter essa autoridade como advogado, a idade dela influenciou muito para ela conquistar isso, então, esses fatores tudo influenciam na questão da autoridade. E no final, o Pedro citou uma frase legal, que é o poder se gasta, como se fosse alguma coisa. Se você só usa o poder, você vai gastando esse poder e uma hora o poder acaba. Então, a gente tem que muito mais comandar, liderar pela autoridade e não pelo poder. Foi um resumo, acho que a Mariana tem mais alguns pontos que eu não consegui anotar. Eu acho que está tudo aí. Alguém mais do grupo? Tem o meu grupo. Tem o meu grupo. O meu grupo, de Márcio. Não, alguém do nosso grupo. O de vocês, Pedro, tudo bem. Só se tem mais alguém. Já vai embora. Só um minutinho. Tem tempo ainda, Lani? Se Mardônio e Keila quiserem completar? Tem uns 30 segundinhos para concluir. Então, vamos para o próximo, né? Pode ser o meu grupo? Gabriel, foi muito completo. Vamos, Boris. Quem é o seu... O Márcio. Sou eu aqui, o Márcio. Por favor.
Bom dia, pessoal. E também, como a Marisa falou, fui pego aqui no apagar das luzes aí. Então, o Boris, a Sandra e a Mônica, fiquem à vontade aí para complementar. A gente compartilha de quase tudo que foi dito, né? Com essa concordância com Christian Dunker, né? Essa relativa aparência, né, ou contradição entre poder e autoridade, que realmente as coisas estão intrinsecamente ligadas. E o grupo relatou que isso é uma dificuldade encontrada nas empresas familiares, né? Isso não nos foge ao nosso cotidiano, só que a questão da responsabilidade, se cada um souber, né, o seu papel, a sua responsabilidade, isso torna essa relação mais fácil de ser conduzida, né? Então, assim, as dificuldades são muito na linha do que o Gabriel acabou de colocar, o masculino e o feminino, né? A gente tem uma predominância ainda dos homens à frente, né? Com essa questão da liderança. Isso também vem atrelado à questão da idade, né? Ou seja, aquele que é mais novo tem dificuldade de se posicionar em relação àquele que tenha mais idade, né? E um fator que a gente perpassou por ele, né, que é essa questão da relação humana, essa questão emocional, que às vezes pesa muito na questão de uma empresa familiar, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha esse enredo que é pouco tratado, né? É pouco utilizado na questão de comando, ou seja, a gente precisa ter comando, né? E esse comando ele vem geralmente numa tradição autoritária, né? Que o poder ele está relacionado mais ao autoritário do que à autoridade, que esse conhecimento de quem quer fazer um poder mais ameno, ele aparece como uma pessoa que não tenha conhecimento, né? Que ele queira dividir responsabilidades, que ele queira dividir competências, ele aparece mais como uma pessoa tola, uma pessoa ingênua, uma pessoa, né, que não teria esse comando mais ativo. Então, essa renúncia que se faz, né, ela deixa essas brechas. E a questão, então, de que a relação de você estar há muito tempo no poder, isso desgasta, a gente vê isso em todos os níveis. Eu fico por aqui, que os nossos colegas aí possam complementar. Obrigado. Muito bom, muito bom. Impressionante como os grupos estão conseguindo trazer outras camadas para a discussão, né? Cada grupo incrementando outras camadas a essa reflexão. Tem mais grupos, né? A gente depois tem que, eu acho que tem ainda algum grupo, a gente tem que depois organizar isso e mandar para o Christian Dunker, para ele ver qual foi a provocação. Eu acho que ele vai gostar muito. Quem mais, gente? Tem mais grupo? Acho que está faltando um grupo ainda, se eu não me engano. Grupo 7, que é o Maurício que representa. Maurício, você pode falar? Posso sim. O grupo nosso foi a Terezinha, né, a Cristina, o Biraci e eu. Nós vimos 4 pontos assim interessantes que concluímos. A questão da autoridade ela é muito mais perene do que o poder, né? O poder é mais efêmero e se desgasta, como foi dito aí há pouco. Uma forma de você a predisposição de servir, ela é assim importante naquela questão da renúncia que o Christian falou na live que ele fez na vez passada, né? Aquela questão de você renunciar ao poder. Quanto mais renúncia de poder você faz, mais autoridade você adquire. E aí foi colocado um esforço de um presidente de uma grande empresa que usa um slide com uma estrada, com 2 acostamentos, e ele diz assim: o acostamento da direita é a lei, o acostamento da esquerda são os valores da empresa. Na estrada, vocês fiquem à vontade e caminhem. É um recado para dizer assim, exerçam a autoridade, né? E ele está renunciando ao poder ali de uma forma educativa, vamos dizer assim. A burocracia também é uma forma de você exercer o poder, né? As pessoas criam
exercícios burocráticos ali para que se mantenha no poder, né? E aí ele não está renunciando ao poder, ele está querendo se arraigar, né? E uma coisa que... E a última coisa importante também que foi vista, um depoimento muito interessante, é que está de acordo mais ou menos com a fala de Mariana no início, né? Que é o esforço de capacitação das pessoas, de se autoconhecerem, se exercerem, de fato, os processos de uma forma positiva, é que dá o resultado, né? Porque se vê muita governança só formal, né? Então, você vê uma ata de um conselho aí, no fim, lei não está dizendo nada, né? Então, pode ter uma governança muito bem auditável sem funcionar adequadamente. Então, eu acho que esse exercício que cada um tem que fazer para melhorar o seu desempenho pessoal e o desempenho do grupo, ele é uma forma de você adquirir autoridade muito grande. Aí a última coisa, que aí eu peço licença ao grupo, porque eu percebi isso agora na conversa, então nós não discutimos no grupo, essa questão de empresa familiar e empresa profissional e também executivo e família, né? Eu, como executivo, sou um observador privilegiado disso, então eu vejo o seguinte, as questões que vocês veem como família, nós vemos como executivo do mesmo jeito, né? É muito parecido, né? Então, os problemas são muito semelhantes. E nas empresas profissionais também se cria muitos problemas, muita burocracia para se perpetuar o poder. E não é tão rápido que isso se acaba, não. Alguém comentou aí, não, aí rapidamente o sistema expurga. Não é verdade. É possível se perpetuar muitos anos numa empresa profissional com mecanismos burocráticos e onde o poder pessoal está acima do poder da organização, né? Então, eu acho que o segredo é a empresa é que tem que ser a maior, né? Então, eu acho que esse é uma renúncia efetiva da autoridade de poder. Acho que eu disse tudo aí ao grupo. Se alguém quiser complementar alguma coisa, por favor. Eu acho que a gente já está no nosso tempo, Maurício. A gente tem o Luiz, Elaine, do meu grupo. Isso, eu sei. Eu vi que você... Luiz Patrício, a gente vai passar... Mas, assim, acho que está bem sintetizado aí, Maurício. Acho que você trouxe um ponto relevante e que vai ser tema de um dos próximos diálogos F, que é a visão do executivo não familiar. A gente vai trazer isso como um dos próximos diálogos F. Luiz Patrício, por favor, então, para fechar aí essa discussão. Oi, bom dia. O grupo foi formado por mim, pela Valéria, Cristiano e o Luciano. Em linhas gerais, acho que todo mundo concorda, mas a gente só voltou aqui para algo um pouquinho mais lúdico, que é a questão da inspiração, né, do líder que inspira. Então, a gente tem aí os professores, né, de escola, de faculdade, que talvez muitos de nós tenhamos escolhido os nossos caminhos baseados num bom líder. O professor já exercia, enquanto outros a gente só queria fazer a prova para se livrar daquilo e passar de ano. Então, assim, a autoridade imposta ela é muito ruim para todo mundo, e quando a gente traz isso para as empresas, ela geralmente tem vida curta, né? Um líder inspirador, ele pode durar muito tempo, enquanto aquele imposto ele talvez não consiga atingir os objetivos. E um ponto também citado aqui no grupo, que é muito importante, é essa questão das novas gerações, né? Muito provavelmente essas novas gerações elas não se submeterão a uma autoridade pura e simples. Vai ter que haver muito diálogo e muita conquista para que elas permaneçam no jogo e não saia cada um trilhando seus próprios caminhos. Não sei se alguém quer complementar aí. Autoridade ou poder, Luiz? Muito bom. Serve para tudo, né? Concordo. Poder, autoridade, concordo. Fantástico, adorei essa comparação com os professores, porque é exatamente isso, ou seja, um líder que tem condições de ensinar, né? De desenvolver sua equipe, né? Dificilmente vai conseguir isso por meio do poder só, né? Mas vamos então ouvir os nossos convidados, Elane, vamos...
Vamos sim. Aí a gente foi muito rica aqui, até estão aqui registrando o quanto foi rica a discussão dos grupos, né? E como de fato, Cris estava registrando aqui no grupo a riqueza dessas discussões. Eu também reforço aí o quanto ideias interessantes surgiram aqui desse nosso espaço de reflexão. Aí, então, a gente vai nessa meia hora final, vamos discutir um pouco, aí a gente chamou, como a gente tem feito, né, um integrante de uma empresa familiar e um especialista para comentar um pouco esse tema. Então, a gente vai querer dar as boas-vindas aí à Terezinha, que já facilitou o grupo, Terezinha Marcelino, ela é integrante da segunda geração e está responsável por coordenar a transição da segunda para a terceira geração na Prominas, né, que é a empresa da família. Então, Terezinha, muito obrigada pelo convite, bem-vinda e compartilha aí a tua experiência para inspirar um pouco essa discussão e essa reflexão. Bom dia a todos. Eu estou aqui no papel só de contar uma história de uma empresa familiar que tem 62 anos, formada em cima de 2 sócios, né? Essa história tem vários personagens. Eu vou contar uma versão dessa história, que é como eu vivi, como eu vi. Provavelmente os outros personagens teriam outros enfoques e outras, talvez uma maneira diferente de ver. Então, eu quero deixar isso bem claro, assim, porque é o que eu vivi da maneira que eu vi, né? A partir do meu ponto de vista. Então, essa empresa fabrica equipamentos de grande porte, equipamentos para saneamento básico, perfuratrizes, é uma empresa metalmecânica no interior de São Paulo, de porte pequeno para médio, 150 funcionários hoje, e ela começa com 2 sócios, que são muito amigos, eles assumem uma empresa canadense que está saindo do Brasil e que era praticamente uma oficina mecânica de manutenção de máquinas. Eles são 2 engenheiros formados na USP, alta capacidade técnica, isso há 62 anos atrás, então, um universo bem diferente da realidade do Brasil, muita capacidade técnica. Eles dividem as tarefas entre comprar e vender, que fica em São Paulo com o sócio, e administrar a fábrica, que fica com outro sócio na cidade de São Carlos, que é uma cidade do interior de São Paulo. E com todas as dificuldades que isso traz. O destino acaba mudando um pouco essa história, com o falecimento do sócio que administrava a empresa, a fábrica, e esse outro sócio que estava só em São Paulo, ele tem que assumir as 2 funções de uma maneira muito rápida e sem discussão e sem preparo. E aí ele deixa essa família em São Paulo, com 4 filhos, em idade de colegial e faculdade, e vem assumir uma fábrica no interior, de uma forma assim bem dramática, que foi a morte do sócio de quem ele era muito amigo. Aí ele vem, então, sozinho para uma cidade, sem amigos, sem família, e para enfrentar vários problemas que ele até então quase que desconhecia. E nessa realidade ele acaba fazendo laços de amizade com as gerências que estavam administrando essa fábrica, porque ele estava realmente muito sozinho, então ele começa a administrar com essa equipe. Aí os filhos vão se formando, também com alta capacidade técnica, em grandes, boas faculdades, e eles começam a entrar na empresa de uma maneira assim bem prática, sem muito preparo, sem experiência anterior em outras empresas, somente com a sua capacitação universitária. E eles meio que são acomodados na empresa de acordo com a sua qualificação, não há um estudo, um preparo para isso, e eles começam a participar da empresa nessas condições. E a empresa vai mal, a empresa vai bastante mal financeiramente, as crises brasileiras afetam dramaticamente esse tipo de empresa, né, de equipamentos, e aí um único filho que ainda não tinha entrado na empresa, trabalhava, tinha uma experiência profissional, ele é convidado pelos outros 3 irmãos para vir participar da empresa para ajudar a sair daquela situação bastante crítica, basicamente quase falimentar. Aí esse filho vem, convidado pelos irmãos, e aí realmente os problemas aparecem e há um choque entre essa equipe aí formada pelos filhos e a equipe que ajudava o fundador nessa empresa, né? Então há um choque.
e aí há alguns desligamentos dessa equipe e uma espécie assim de drama também para esse fundador, porque essas pessoas, além de serem a sua equipe, eles eram seus amigos. Então, há um choque grande para ele nessa transição, e aí esses participantes aí dessa história têm um propósito bastante difícil, que é tirar a empresa dessa dificuldade financeira e de imagem no mercado, é um desafio bastante grande para eles, mas isso também é um grande propósito único, né? É assim, nós temos um propósito, um objetivo de todos, que é, agora todos dependem da empresa, então o futuro de todo mundo está ligado a essa empresa, então há uma união e uma certa harmonia para vencer essa grande dificuldade. Então, as coisas vão razoavelmente bem e eles conseguem sucesso nessa fase de mudar a realidade da empresa para uma coisa positiva. Então, se muda de uma situação muito ruim para uma situação boa, confortável, com recursos, uma imagem no mercado melhor, uma imagem junto a fornecedores e clientes bastante positiva, qualidade dos produtos muito reconhecida. Então, você superou aquela fase muito grande de dificuldade e agora estamos numa outra realidade. Temos os 4 sucessores, mais o fundador participando aí dessa situação. Só que agora, sem esse objetivo comum e sem esse propósito tão forte, aí os conflitos começam a acontecer dentro da família. Então, eles não se entendem mais, as coisas começam a divergir em relação a como fazer as coisas, como produzir, as divergências são em todos os aspectos, né? Vamos importar tudo, vamos fabricar no Brasil, o que a gente vai fazer com o lucro, a gente vai dividir tudo, a gente vai investir, a gente vai fazer um reforço no caixa, e esses temas, eles não conseguem conciliar os interesses e as visões, e o fundador, ele meio ou se omite, ou toma partido, ele tem muita dificuldade de viver essa situação de conflito entre os filhos e ele também sente dificuldade de exercer o seu poder, a sua autoridade que ele tinha, mas quando coloca-se no molho as emoções e a família, a coisa muda um pouco de figura, é mais difícil lidar com isso, né? E aí havia reuniões mensais, o tom era acalorado nessas reuniões, né? O tom subia, 5 homens numa reunião, divergindo, é muito complicado, e isso refletia na empresa, porque não há como isso não impactar a empresa, então a empresa começa a passar por uma situação de estagnação, né? A gente tinha uma situação boa, mas a gente não conseguia crescer, a gente não conseguia avançar, porque toda a energia e a inteligência desse grupo estava se dissipando no conflito, e não em pensar na empresa, né? E aí, nessa situação bem complicada, numa dessas reuniões semanais, um dos filhos, ele não vai na reunião e ele se faz representar por um advogado. E aí é uma situação bem complexa, porque nessas reuniões se discutiam assuntos bem confidenciais e de grande importância e não se tinha como dividir com um terceiro desconhecido. E aí há uma ruptura grande, né, do grupo familiar com esse evento, e esse filho diz que ele não quer mais participar, que ele quer sair, e ele quer os seus 25%. Não existia os 25%, porque tudo era do fundador, ele não tinha dividido ação nenhuma, então começou-se a pensar numa matemática para resolver essa questão, porque ela era realmente um impasse. E aí o fundador queria que a situação fosse resolvida dessa maneira, que ele recebesse os 25% e saísse da empresa, porque essa era a vontade dele. Aí se pensou muito e chegou-se à conclusão que o fundador ia vender a empresa. Então, esse fundador vende a empresa para os seus filhos. Não tinha esse dinheiro para vender, para comprar, né, para vender, e aí fez-se uma dívida de longo prazo para pagar esse fundador. Aí esse filho, que aí agora era proprietário da empresa,
Ele vende os seus 25% para os outros 3 irmãos, que agora tem uma dívida com o pai e uma dívida com o irmão, bastante alta e de difícil solução, porque não havia o recurso teria que sair novamente da empresa. A empresa precisaria gerar esse recurso para pagar essas dívidas. Para a garantia das dívidas, foram dados todos os bens da empresa, então não havia como levantar esse dinheiro no mercado, porque todos os bens garantiam a dívida, então teria que ser na operação da empresa mesmo para se obter esse resultado. E foi muito traumático, e essa ruptura na empresa levou a uma ruptura da família, porque a partir desse evento não havia mais condições de convivência, e essa quebra familiar perdura por 12 longos anos. E a solução encontrada foi essa: o fundador sai vendendo a empresa para os filhos, 3 filhos continuam nessa empresa e o outro se retira. E aí esses 3 têm novamente um grande desafio, que é pagar essas dívidas. Então, se unem novamente, a empresa sai do seu processo de estagnação, porque agora há energia, há inteligência para se buscar novos caminhos, lança-se novos produtos, o respeito ao mercado se mantém, e aí há uma grande diferença de clima entre aquela situação de conflito e essa falta de exercício de poder e autoridade, essa confusão toda, e agora se vive uma realidade um pouco mais tranquila e se põe energia e conhecimento na empresa. E agora nós estamos numa situação de passar da segunda para a terceira geração, e como a passagem da primeira para a segunda foi muito traumática, com graves consequências para a empresa e para a família, a gente optou por uma solução estruturada, com tempo, contratamos uma consultoria que tem nos ajudado a montar esse programa. São 7 primos, são 3 famílias, tem-se um representante, um acordo de um representante por família, montou-se um programa de treinamento desses representantes das famílias na empresa, que durou 1 ano, 1 ano e meio. A gente dividiu esse programa em 4 fases, esse treinamento, que passa por todos os setores da empresa, né? Comercial, engenharia, produção, administrativo, todos, independente da formação, todo mundo vai passar por todos os departamentos, para conhecer a empresa, a cultura, as pessoas, os métodos, os processos, tudo isso. No final desse primeiro passo, nós temos o segundo passo, onde eles participam de uma mudança de software que a empresa está enfrentando agora. É uma oportunidade muito grande de se conhecer todo o funcionamento de uma empresa. Quem domina a informação tem muito mais condições, né? E eles estão também participando como coordenadores de pequenas áreas para realmente exercitar essa frase que foi falada aqui, que é o servir a empresa e não servir-se da empresa. Nessas áreas não são as áreas, provavelmente, de afinidades deles, mas a empresa tinha uma necessidade da presença nessa área, então eles estão exercitando o servir à empresa. A terceira fase será de trabalhar na área que tem afinidade, conjuntamente com a segunda geração, e a terceira fase seria a saída da segunda geração, e aí a terceira geração conseguir levar a empresa de acordo aí com o seu trabalho, com as suas competências. A grande enfoque é aprender a trabalhar em equipe, aprender a discordar, aprender a discutir, aprender a argumentar, para que no futuro, né, as coisas tenham realmente sucesso, tanto pessoal como da empresa, né? Então, mais ou menos essa história. Nem todas as histórias são bonitas e fáceis, muitas delas realmente passam por todos esses problemas. Eu espero que a minha experiência aí possa ajudar vocês em alguma coisa. Era isso. Obrigada, Terezinha. Eu acho que deve estar todo mundo doido para fazer perguntas a você, e a gente não está com esse espaço hoje, mas eu acho que fica aí esse seu caso para reflexão, né, para o exercício do poder no contexto da sucessão. Eu acho que isso é uma coisa que você traz aí importante, né, como foi da primeira para a segunda, como é que vocês estão usando a autoridade e o poder da segunda para a terceira, como é que vocês estão criando as condições para essa nova geração conquistar o seu lugar e não simplesmente herdar isso, receber isso. Então, fica aí, eu acho que uma reflexão muito interessante.
para se pensar a questão da autoridade e poder. E aí, queria chamar agora nosso parceiro de toda hora, de primeira hora, Hector Lizondo, né? Engenheiro, psicólogo, e que vem aí trazer também algumas reflexões sobre a questão do poder e autoridade. Hector, obrigada mais uma vez por aceitar o convite, e a palavra é sua. Bom, outra vez, bom dia para todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de poder expressar o que eu penso a respeito dessa interessante incitação que provocou o senhor Christian Dunker. A verdade é que essa observação dele de trazer a discussão entre poder e autoridade impulsionou muitas reflexões de todos. Evidentemente ficou em todos os grupos uma grande questão: o poder e a autoridade são ou não são opostos, ou são complementares ou não são. Em realidade são as duas coisas, no meu parecer. Às vezes são opostos, às vezes são complementares. A verdade não está ni en un ni en otro lugar, mas nos dois, ¿no? Nos dois extremos. Então, a questão de poder e responsabilidade também afetou minha vida durante muito tempo. Eu fui vários anos gerente de produção numa indústria siderúrgica, exercendo meu papel de engenheiro. E queria trazer para vocês exemplo, uma história de minha própria vida a respeito de quando é que eu exerci o poder e quando é que eu exerci a autoridade em uma mesma situação. En mi área de producción, a veces eu via alguna cosa que podía ser mejorada y que podía traer beneficios. Yo comentaba con mis grupos de trabajo que esa alternativa debía ser implantada, y ellos implantaban, y el resultado en general era bueno. Mas o que me sorprendía es que duraba poco. En 1 o 2 meses, las personas esquecían de eso que había sido implantado y las cosas voltaban a ser lo que eran. Me pregunté por qué innúmeras veces, hasta que en una ocasión en un aeropuerto compré un libro que refletía cómo que los antiguos filósofos podrían ayudar en la organización. Entre ellos, especialmente Sócrates, trabajaba una cuestión que se llamaba mayéutica, que consiste en hacer preguntas en lugar de você dar conocimientos. Él decía que las personas aprenden más a través de preguntas, porque todos de alguna forma esquecimos algunas informaciones que vían de muito tempo atrás. En realidade, esto é uma visão mítica, mas que depois a psicanálise comprova que existem transmissões, não é, das pessoas. Mas voltando a meu exemplo, eu tendo lido aquela história, voltei na organização e observei de que havia um problema que, de fato, eu entendi que podia ter uma solução e até imaginei a solução. Mas chamei o grupo e, em lugar de dizer para eles o que pensava para solucionar o problema, falei que eu tinha detectado um problema e que não sabia como resolver. E comecei a fazer perguntas de maneira tal de que as minhas perguntas orientassem a eles para a solução que eu já tinha pensado. Quando eles descobriram a ideia, eu os felicitei e disse para eles que implantassem se achassem que valia a pena. E eles o fizeram. Essa solução se manteve durante muitos anos. A minha durava apenas 1 ou 2 meses. Então, em um primeiro caso, eu exerci o poder. No segundo, eu aprendi a usar a autoridade, que foi uma maneira de poder entender qual que é o aspecto de convencimento das pessoas, em lugar de usar o poder como o exército, como diria o senhor Duncan, ¿no? Então, realmente, esta é uma cuestión crucial que nos obriga a pensar que el poder no puede ser renunciado, se precisa de él, mas ele tem que estar subordinado a autoridade. Poder sin autoridade é muito ruim. Ao mesmo tempo, a autoridade sin poder também não chega a grandes lugares. Os dois têm que ser tratados, como nós já vimos nos grupos, de uma maneira equilibrada e de uma maneira adequada à situação. Portanto, a questão do líder ou gerente é saber ler o contexto. Mas nós estamos falando de empresas familiares. Então, eu tratei de poder entender um pouco como é que se cria essa dimensão de autoridade nos jovens que vão ser sucessores. Esta é uma questão importante, porque me parece a mim que essa é, digamos, dos maiores desejos das organizações, e que talvez seja por isso que elas não duram muito. Se diz que as organizações familiares não passam da terceira geração, da segunda para a terceira geração. E talvez, de alguma forma, isso esteja associado com o mau exercício da autoridade e a confusão com o poder. Eu les diria que, no meu parecer, a partir de aqui,
eu só tenho hipóteses, igual que a Marcelina, ela disse que ela está vendo aquilo que ela vê e não necessariamente a realidade de outras pessoas pode ser diferente. Então, eu vou usar a mesma linha de pensamento que achei muito sábia e dizer para vocês que o que vou propor agora são as minhas hipóteses que construí ao longo de uma vida de trabalhar com empresas familiares e de trabalhar comigo mesmo nessa função de poder. Eu diria que também, voltando a uma questão que trouxe o senhor Dunker, a questão que do poder e da autoridade envolve o desejo dos pais. E o desejo dos pais, às vezes, é tão forte y que inconscientemente se transmite, que los filhos no consiguen saber cuáles son sus propios desejos. Entonces, ellos acaban apenas obedeciendo o desejo dos pais y no siendo capaces de ter su autoridad y escolher su propio desejo. Para ser más claro, las personas a veces no saben lo que realmente desejan lo que los otros quieren. Entonces, el primer paso que me ocurre es hacer una reflexión respecto de cómo los pais ven a los hijos. Os ven como agentes continuadores de su emprendimiento, con un deseo de engrandecerlo, de continuarlo, o hasta de mantenerlos vivos después de su muerte a través de su empresa y su organización. O los pais, no fundo, desean que los hijos sean ellos mismos, sean constructores de su identidad y que escolhan o camino que ellos quisieran, pudiendo un de ellos ser a propia empresa. Mas no por decisión dos pais, y sí por decisión dos hijos. Entonces, este es un punto de partida, no cual a mí me parece de que a cuestión da autoridad, digamos, nace, es un embrión de autoridad. ¿Cuál es el deseo dos pais? Hay otras cosas importantes que también se entremean en esas cuestiones, y es que hay dos posturas que son cerceadoras da autoridade dos filhos. Ou seja, uma delas é: o meu filho tem que sofrer o mesmo que eu sofri para aprender. Ele tem que passar pelo que eu passei, porque assim ele vai aprender e vai conseguir levar à frente a minha empresa. Essa postura não faz mais que reproduzir a figura do pai. Em definitiva, não é uma figura que ensine a través da frustração, e sim uma figura que leva a reproduzir e a não construir uma identidade que permita ser autor. Si ustedes analizan, autoría tiene a ver con identidad. No sé, estoy viendo unos barulhos, no sé si ustedes están... Já resolvi, Hector, pode continuar. Tá bom. O segundo aspecto é: eu vou poupar a meu filho ou a minha filha de todo o que eu passei para que ele possa ter um futuro, uma história menos sofrida que a minha. Também esa es una manera de você cohibir autoridades, porque es una manera de repetir historia, até poupando, mas repetindo historia porque no quer que pase pero que le pasó. O en definitiva, quer que sea él sin ter sufrido. Entonces, los dos aspectos son extremadamente, no me parecer, cohibidores o cerceadores de la dimensión de la autoridad. Existen algunos mitos dentro de las organizaciones familiares. Y un que vemos frecuentemente es un mito que podría se llamar o mito de Pigmalión y Galatea. Pigmalión, la antigua mitología griega, era un escultor que hacía muy buenos trabajos, mas él tenía una frustración muy grande. Él no conseguía ni una mujer que se adecuase a lo que él esperaba. Todas estaban aquén. Entonces, él estaba muy triste con eso y decidió construir una estatua muy bonita de mujer o de una mujer como él quería encontrar para sí. Parece que, segundo un mito, una diosa Atena atende su deseo y transforma a estatua en una mujer que a que él quería. En definitiva, ese mito nos revela que él puede amar a alguien que sea como él quiere, no como otro puede ser. Entonces, en definitiva, en las organizaciones esa tendencia a aceitar os pais aceitar os filhos se eles se acolherem a todas as expectativas que eles têm. Ou seja, eu vou te amar desde que você seja como eu quero que você seja. Do contrário, vou me sentir muito ofendido com você. E o filho teme perder o amor dos pais. Assim como os pais, como diz também Dunker, fazem questão de manter os filhos crianças para que continuem amando. Se vocês observam essas coisas que Dunker falou, están muy asociadas con la antigua literatura. Shakespeare usa mucho eso, tanto en la famosa obra Rey Lear, en la cual las filhas disputan pero amor do pai,
quanto na obra Henrique VI, no qual o rei tem só poder e não autoridade, e por isso perde o trono da França e perde muitos de seus domínios. Não é? Nas nossas andanças nas empresas, em nosso trabalho nas empresas, nós encontramos inúmeras vezes o papel de Pigmalión e Galatea, pais Pigmaliones e filhos Galateas, que têm que fazer as coisas de acordo com o que os pais desejam. E este é um imperativo emocional e não um imperativo intelectual. Então, desde a perspectiva da autoridade, há factores emocionais que freiam o aprendizado da autoridade. Eles fazem de que as crianças continuem sendo crianças, mas não porque eles não sejam competentes, mas porque os pais não têm resolvida essa situação interna. O senhor, anotei aqui o nome, Márcio Dutra. Márcio colocou uma questão interessante que eu gostaria de associar com a questão da autoridade, assim como o senhor Dunker associou a autoridade e o poder, que é a responsabilidade. Para que os filhos possam construir sua empresa e ser uns bons continuadores e a empresa não acabe, eles têm que exercer o que se chama responsabilidade, como acionistas, como sócios, como gestores. Todos esses 3 papéis exigem responsabilidade. E a questão é que é difícil entender às vezes o que significa responsabilidade. Nós poderíamos dividirla em 2 componentes. Que podem ser resposta e habilidade. Ou seja, a responsabilidade é, essencialmente, a habilidade para escolher a resposta adequada em cada situação. Ou seja, para poder assumir a autoridade, você tem que ser senhor da decisão, ou seja, decidir. Decidir envolve um esforço emocional, porque quando você decide, escolhe algo, mas abandona outra coisa. Esse abandono é um luto. E para os jovens que tiveram essa situação de história, de não entender um pouco pela falta de presença dos pais, qual é o caminho da decisão, resulta muito difícil escolher adequadamente depois na organização. Vejam, quando nós falamos que a responsabilidade se divide em resposta e em habilidade, a resposta tem a ver com o repertório. O jovem tem que ter um repertório de respostas. E aqui, até que é mais fácil. É mais fácil para os pais mandar os filhos, talvez, ao exterior. Talvez mandar eles para aprender um MBA ou alguma coisa desse tipo. Mas isso aí ele vai fazer de que adquira um repertório ou até conheça a empresa, mas não que desenvolva a habilidade de decidir. Para desenvolver a habilidade de decidir, ele tem que ter uma capacidade de confiar em si próprio, de adquirir uma confiança em sua própria decisão, em sua capacidade de poder abandonar o conhecido e partir para o novo. E isto tem a ver com um processo de toda a vida, na qual os pais, estando presentes, ajudam os filhos nas diferentes fases. Por exemplo, na fase do puerpério, da primeira infância, da adolescência, da juventude, onde se transmitem os valores da empresa. E se isso não acontecer, resulta muito difícil esperar que os filhos possam decidir. O que acontece então? Eles se acolhem ao que já está, que é a empresa dos pais, nas quais se refugiam. Refugiando-se, não são capazes de tomar boas decisões, não são capazes de ter autoridade. E essa é a razão do declínio da empresa. Eu teria mais tempo para poder falar e preparei uma coisa um pouco mais extensa, mas Mariana me está avisando de que nós não temos muito mais tempo, estamos nos aproximando do fim e creio que até já nos excedimos um pouco. Mas foi um prazer poder falar deste assunto e não sei se há alguma questão a mais, desculpem a rapidez com a que coloquei as coisas. É uma pena, Hector, realmente o nosso tempo se esgotou e a gente tem um compromisso também com o tempo combinado, com o horário combinado, mas eu queria aproveitar para reforçar que tanto os casos como os de Terezinha, como oportunidades de a gente conversar com o Hector de forma mais aprofundada e com outros profissionais, com outros parceiros, a gente disponibiliza através dos nossos programas, dos nossos cursos. Então, no Conselheiro F, a gente está sempre explorando casos. Certamente vamos convidar a Terezinha para trazer essa história e a gente poder pensar junto a questão dessa relação da família com a empresa e quais foram os seus impactos. E Hector, como a gente falou, é nosso parceiro, certamente vai contribuir com a sua reflexão, com esse conteúdo tão rico que a gente com certeza passaria mais 1 hora aqui ouvindo ele falar, né?
e acrescentando tanto a essa temática e a essa reflexão. Então, mas eu convido vocês a entrarem no site da Escola F, escolaf.com.br, dar uma olhada no curso do Conselheiro F. O curso Conselheiro F não é apenas para famílias ou empresas que estão pensando em criar um conselho de família ou que já tem um conselho de família, ou seja, a gente não, essa questão do estágio de desenvolvimento da governança, isso não é relevante, a gente vai focar principalmente em quais são os desafios e como algo que se assemelhe ou que seja um conselho de família, como é que a gente pode, vamos dizer, criar as sementes da conversa e da estruturação dessa relação família-empresa, né? Então, convido vocês a olhar. Sim, Elane? Eu queria só fazer também um acréscimo, que a gente está com a lista de transmissão, a gente é muito criterioso no tipo de informação que a gente fica enviando, mas a gente está com a lista de transmissão por WhatsApp para informar sobre os eventos, sempre os diálogos, ou eventualmente informações de curso. Então, vocês precisam, para participar da lista de transmissão, vão precisar salvar o contato da Escola F, esse que a gente colocou no chat mais cedo. Também alguns de vocês já devem ter recebido, inclusive, isso, então é importante ter o retorno de vocês. E dizer que está lá no site, que vocês visitem, mas principalmente que a gente está à disposição de vocês para conversar, para esclarecer, para matar a curiosidade sobre esses cursos, para ver se é esse mesmo caso que vocês, enfim, querem nesse momento, e convidar vocês para o próximo Diálogos F, que será dia 17 de setembro. A gente ainda não está com um tema definido, mas é a terceira sexta-feira do mês, como de costume, e dizer que este de hoje vai estar, nos próximos dias, disponível, a gravação disponível no YouTube. Então, acho que era Elane, Oi, eu gostaria de fazer uma pergunta à Terezinha. O filho que pediu para sair foi o que chamaram de fora ou não? Não. Não. O filho que chamaram de fora continua na empresa. Foi o caçula. Ele tinha uma relação muito próxima com o pai. E isso também interferiu aí na decisão de fazer a vontade dele. Eu acho que esse caso de Terezinha merece um diálogo só dedicado ao caso dela, não é verdade? É mesmo. Muito bem, então a gente conclui agradecendo a todos os participantes, agradecendo mais uma vez a Terezinha e Hector, agradecendo a Valéria e a Gabriela por terem atuado como facilitadores, e a gente se encontra brevemente, a qualquer hora, estamos à disposição, e no próximo Diálogos F, dia 17 de setembro. Obrigada, pessoal, e até a próxima.